Eu acho que o desenvolvimento econômico não pode ser pensado meramente com base na quantificação ou pela avaliação de determinados critérios ou índices de ordem quantitativa. Ele tem que ser pensado sempre de modo substantivo. O que é importante é não que os cidadãos sirvam à economia, mas que a economia sirva aos cidadãos. Então, a gente precisa pensar, questionar cada vez mais quanto que cada projeto de investimento, né, contribui para atender às necessidades dos cidadãos. E eles têm que ser necessariamente consultados para a realização desse projeto. E num plano mais geral, a gente tem sempre que questionar a finalidade do desenvolvimento. Não pode ser absolutamente cego a respeito dos impactos distributivos ou ecológicos que o crescimento econômico terá. Um desenvolvimento substantivo, como diria, por exemplo, Celso Furtado, é um desenvolvimento em que a gente possa dialogar democraticamente a respeito das finalidades da economia e possa, se possível, buscar orientar a economia para a realização dessas finalidades, ao invés de tornar as pessoas, os cidadãos, escravos ou servos da economia. Eu acho que essa é a grande tarefa e a grande tensão do século XXI. Por quê? O neoliberalismo, que vem sendo apresentado como proposta no mundo inteiro e no Brasil inclusive, não está mais sendo apresentado como era na década de 90, como uma possibilidade de integração de grupos sociais mais amplos. Na verdade, o neoliberalismo só produziu crise até agora. E ele, na verdade, está sendo muito mais imposto pelos grupos que têm capacidade de impô-lo e que ganham com a sua imposição, do que propriamente está vencendo eleições, convencendo de que ele seja necessário e atenda os interesses de todos. Então a gente tem que oferecer propostas de desenvolvimento que necessariamente envolvem a participação da sociedade e o controle democrático que o Estado pode fazer sobre a finalidade do crescimento e do desenvolvimento econômico. Essa é a nossa grande preocupação, digamos, de ordem filosófica. É o critério que a gente tem que ter em mente ao pensar propostas de desenvolvimento e, eventualmente, até projetos específicos de investimento. Olha, a construção do desenvolvimento nacional vai envolver necessariamente uma reação. Uma reação, porque, na verdade, as forças que têm o interesse de levar adiante um programa que o Roberto Brant, ex-ministro do Fernando Henrique Cardoso, que o principal redator e coordenador da redação do projeto do PMDB que está sendo implementado agora, uma ponte para o futuro, que a gente pode chamar, na verdade, uma pinguela para o passado, não é? Já disse claramente numa entrevista no Estadão que esse programa deles nunca passaria por uma eleição, não é? Porque é um programa que sinaliza para redução dos serviços públicos, para corte de direitos sociais, para o corte de acesso a políticas sociais ou para bens públicos gratuitos e também para transferências sociais e para aposentadorias, ou com aumento do prazo de contribuição e o aumento da idade mínima para aposentar, no caso do Nordeste, no Norte, há vários estados em que a idade média da população, não é inferior a 70 anos, certo? Que é o que eles estão imaginando como idade mínima. E, evidentemente, os mais pobres, para muitos deles, é inferior a 60 anos, na média, para algumas camadas sociais. Então, você vai querer forçar que a população pobre contribua e não tenha capacidade de ter aposentadoria, mas financie a aposentadoria dos que têm uma idade, uma perspectiva de idade maior. É esse tipo de projeto que está sendo oferecido hoje antidemocraticamente. Então, o desenvolvimento do século XXI no Brasil envolve uma reação a isso e é uma incorporação de grupos sociais que vão ser afetados negativamente por isso, não é? E que vão ter que participar ativamente na construção de um projeto que, como eu falei antes, busque subordinar a economia, o desenvolvimento econômico ao interesse dos cidadãos, como dizia nosso mestre Celso Furtado, ao invés de fazer
os cidadãos escravos da economia.